Boa tarde, 1h23. Quero aqui fazer os cumprimentos iniciais aos telespectadores da TV Gazeta, que é afiliada à Record TV no Acre. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do Gazeta Entrevista. Você certamente estava acompanhando o Gazeta Alerta, né? Gazeta Alerta hoje foi gravado. Uma questão de bom senso, né? A equipe também aqui gosta muito de futebol e os meninos acompanharam a vitória sofrida. Time da Suíça, time danado, marcador ali, mas conseguimos passar por mais esse desafio, né? 1-0. Vamos teimando para frente. Agora nós vamos continuar a discutir política pública aqui no Gazeta Entrevista. O Gazeta Entrevista, a essência desse programa é a discussão a respeito de política pública. Eu acho que de cada 10 entrevistas que eu faço aqui, pelo menos umas 8 tratam desse assunto. Dada a importância que o governo, as prefeituras têm aqui nesse nosso torrão, né? Não tem como tirar isso da nossa rotina. E por falar nisso, Laércio, antes de eu anunciar a nossa entrevistada aqui, pode apertar o piloto? Olha, às vezes, as críticas que são pontuadas aqui, muitas vezes são incompreendidas, mas de forma calculada, né? Não se observa a importância daquilo que está sendo dito. O que nós vamos conversar hoje, aqui nos 2 primeiros blocos do programa, demonstram que o Acre é um dos campeões em feminicídio, não é à toa. Não é à toa que o Acre é um dos campeões de feminicídio no país. Sabe por quê? Porque não tem governo tomando de conta dessa política. Porque há um governo. O governo que há é um governo ausente. Ou é um governo que faz o mínimo, quando poderia fazer muito mais. Ora, por que eu estou dizendo isso? Porque já foi notícia, hoje é segunda-feira, acho que desde sexta-feira já tem sido notícia, tem sido objeto de reportagens, a reforma administrativa que vai ser enviada para a Assembleia Legislativa. Reforma administrativa é uma maneira de dizer os rearranjos que o governador Gladson Cameli está fazendo na equipe. Então, são destaques o quê? O que eu poderia destacar? A Secretaria de Gestão e Planejamento, né, a CEPLAG, Secretaria de Planejamento e Gestão, perdão, ela vai ser dividida. Vai ficar uma Secretaria de Planejamento e uma Secretaria de Gestão. Ok. Aí eu chamo a atenção para uma outra situação. A Secretaria de Direitos Humanos. Das mulheres, da assistência social, etc, etc. Olha, quando o governador faz uma mudança, deixa de ser Secretaria de Direitos Humanos para as mulheres, assistência social e etc. Aí tira as mulheres ali do meio para o final e põe para o início, Secretaria de Mulheres, Direitos Humanos. Por favor. Por favor. Quando se fala em política pública, ninguém está falando apenas de quem vem primeiro na discriminação do nome da secretaria. Para muito além disso. Mas para muito além disso. Eu repito, o Acre não é campeão de feminicídio à toa. E eu vou lembrar aqui, algo que a gente já falou semana passada. Esses militares aí, da Polícia Militar e da Polícia Civil, esses rapazes aí da Segurança Pública, vão morrer doido prendendo gente e não vão dar conta enquanto o próprio governo não entender a dimensão de uma política pública na área social adequada. Eu vou conversar aqui com a Tatiana Martins. Ela é presidente da Comissão da Mulher Advogada, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Acre. Tatiana, boa tarde, seja bem-vinda ao programa Gazeta Entrevista. Eu peço desculpas por esse começo assim um pouco meio azedo, mas é porque me parece que às vezes a gestão pública tem sido levada assim
meio que a pagode, com todo respeito ao pagode. Mas a coisa está sendo... Parece que não estão dando a dimensão, não estão sabendo dar a dimensão com a gravidade que o problema exige. Boa tarde. Boa tarde, agradeço o convite mais uma vez. Eu concordo com cada palavra. A única coisa que a gente vem pedindo, clamando, implorando, né, é a volta da Secretaria da Mulher. Nós vimos Por que isso é importante? Vamos lá. Inclusive, foi promessa de campanha. Se você pegar as propagandas políticas aí, uma das promessas de campanha era essa, o retorno da Secretaria da Mulher. E por que isso é importante? Eu vou te dizer por quê. Nós temos quase R$1 milhão devolvidos, recursos que não são utilizados. Por quê? Porque é incompetência? Não, porque está tendo inchaço da Secretaria. É como você falou, esses etc, são os tais mimizentos. Os negros, os índios, as mulheres e os pobres são considerados pessoas pessoas não gratas, né? Na gestão, colocadas tudo dentro de uma secretaria. Ocorreu um inchaço da máquina administrativa e a coisa não flui. Não flui mesmo. E não é porque as meninas são incompetentes, não. As meninas são super competentes, trabalham pra caramba, mas elas não conseguem dar conta. É coisa demais para elas, né? Então nós precisamos de uma secretaria separada, exclusiva. O governo, eu me lembro bem, lá em 2018, sim, ele se elegeu com aquela ideia, com aquela retórica de falar a respeito do enxugamento da máquina pública, diminuir o número de secretarias. Mas sim, me parece que a gente precisa relativizar essa ideia. Quando a gente fala em direitos humanos, a gente não pode falar em enxugamento. A gente não pode falar em diminuição de recursos. Faça isso com propaganda, faça isso com qualquer outra coisa, mas não com um direito humano, né? Principalmente quando nós estamos falando de um estado que é primeiro lugar no ranking de feminicídio há mais de 4 anos. Se é mais de 4 anos, é dentro dessa gestão, né? Então, muito me admira pegar a Secretaria da Mulher e continuar incluindo numa secretaria gigante, que é a Secretaria de Assistência Social, que ela é imensa. Ela tem que dar conta dos negros, dos índios e de todos os etc, né? Então, nós não temos condições de colocar tudo isso com esse inchaço, porque engessa mesmo. Os recursos acabam não sendo utilizados. O que acontece quando o recurso não é utilizado? Ele volta. Estamos correndo esse risco. Estamos correndo esse risco. Inclusive, agora em dezembro alguns recursos já estão para voltar. Você poderia, eu vou acompanhar com você, Você me passou uma tabela aqui. Passei. Eu queria que a gente desse uma detalhada nessa tabela. Vamos lá, vamos a ela então. Vamos pegar do mais antigo para o mais atual. Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, o mais antigo de todos é esse plano de justamente um plano de prevenção e enfrentamento à violência. Ele data de 2016, ou seja, ele não é nem dessa gestão. É um convênio de um recurso que veio na gestão anterior. Recurso federal. Federal. Veio para cá R$150 mil, que era para ser utilizado até o dia 21 de janeiro de 2019. O que aconteceu? Esse recurso foi utilizado parcialmente. O restante desse recurso, ele voltou. Houve uma devolução de quase R$40 mil, né? Certo. Por quê? Porque ele não foi plenamente utilizado. Outro recurso, outro convênio, do Conselho Estadual de Promoção e Igualdade Racial, também eram 308 mil. Parcialmente cumprido. Parcialmente cumprido. Por quê? Porque voltaram, ó, valores não utilizados, 172 mil não utilizados. 172 mil reais. Aí quando você passa o traço embaixo, olha, todos esses convênios aí que a Tatiana está colocando, sim, você passa o traço embaixo, sabe quanto que volta? Quase R$1 milhão, R$900.083 e 47 centavos. Isso. Isso do que eu apurei só de convênio federal. Eu nem fui atrás das emendas ainda, tá? Isso aí é só do que veio do governo federal para o nosso estado. E o nosso estado não é um estado rico. Esse dinheiro faz muita diferença, então. Você está vendo aí pelas estatísticas. Faz muita diferença. Tatiana, existia uma formulazinha mágica do pessoal da política aqui no Acre, que era o seguinte: eles ficavam, como nós dizemos aqui, de butuca, vendo como é que o governo federal iria formatar. Pronto. E eles tinham também informações, né? Sim. Eles já sabiam de antemão como que ia ser o jeitão do governo. Então, ó, se o governo vai apresentar o Ministério dos Povos Originários, ora,
O que o governo do Acre deveria fazer? Criar uma estrutura aqui, uma secretaria de povos originários. Isso facilita o diálogo, não facilita? Exatamente. Não é? Mas quando você coloca tudo isso numa só secretaria, realmente não me parece, digamos, inteligente, né? Exatamente. E até porque você bateu no ponto principal aí. Porque você vai precisar de uma articulação entre o governo federal e o governo estadual. Você vai precisar disso. Quando você engessa a máquina administrativa, você dificulta esse fluxo de interligação. E eu já entrei em contato com a equipe, né, de transição, que já me confirmou que nós teremos, no âmbito federal, o Ministério da Mulher. Pois é. Então seria quase óbvio, ou quase óbvia, a necessidade de nós termos aqui uma Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres. Não é óbvio isso? Exatamente. Quando você tem uma Secretaria de Estado voltada especificamente para as mulheres, você consegue direcionar não só recursos, mas principalmente políticas públicas. Então, você consegue fiscalizar melhor. Agilidade nas licitações, por exemplo? Muito mais. Ó, nós tivemos licitações canceladas aqui por excesso de prazo. Desse rol que eu estou te mostrando. Agora, como é que é? A secretária com 1000 licitações abertas... Não tem condição, coitada, não tem de dar como. conta. Ela não dá conta. Então, assim, não é trocando as figuras, não, porque isso não vai resolver o nosso problema. Nós precisamos de uma secretaria exclusiva. Nós não queremos novos nomes. As pessoas que estão são competentes, nós não estamos falando isso. Nós estamos falando da ausência de direcionamento desses recursos. Agora eu vou dar uma de advogado do diabo. Pronto. Entendendo que eu estou ouvindo várias pessoas que estão assistindo ao programa, dizendo assim, o Itaã e a advogada Tatiana estão dizendo lá que criar uma secretaria é que é a solução. Ora, mas se eu tenho um departamento e aquele departamento é eficiente, ele serve tanto quanto uma secretaria. E aí? Seria o ideal, né, se fosse, mas não é assim que funciona. Por quê? Porque ele tem que dar conta de outra demanda, que é uma demanda muito grande. É como se o assistente social engolisse a parte das mulheres, entende? Porque nós temos uma peculiaridade no estado do Acre, que é a dificuldade de acesso. Nós, por exemplo, vimos assassinato em Mâncio Lima, recentemente. Nós temos Chapuri, que é a segunda das mais violentas aqui no estado do Acre. Então, nós precisamos chegar a esse pessoal. E para você chegar a esse pessoal, você precisa dessas pessoas indo a esses locais e elas vão ficar, muito tempo longe aqui da sede da administração. E a maioria das pessoas da assistência social, quando vem procurar mais aqui o centro. Então, você já tem uma diferença de articulação aí, para começo de conversa. Porque você vai precisar interiorizar uma ação e a outra você tem que ter ela mais centralizada. Então, já começa por aí. Já começa errado por aí. E aí, quando você faz a interiorização da mulher, ao invés de você fazer esse trabalho, você acaba engessando. Por quê? Porque você acaba levando também cesta básica para tentar fazer tudo de uma vez só, sabe? E aí não faz porque você não convence uma mulher com uma sentada de conversa para ela sair do ciclo da violência doméstica. Não é com uma sentada de 1 hora que o ônibus lilás encostou ali naquele interior que ela vai mudar a vida dela, não. Não estou dizendo que isso é regra. Claro que vai ter exceções, mas de regra, você conseguir uma proeza dessa, você precisa de várias e várias idas ao interior, várias e várias abordagens, você precisa de várias articulações, várias políticas públicas de vários âmbitos, inclusive no campo econômico, trazendo uma independência econômica a essa mulher, para ela conseguir se libertar financeiramente também daquele homem, né? Nós precisamos proteger as nossas crianças. Está tendo muito estupro no interior, está tendo um aumento gigantesco. Aliás, Tatiana, tem um aspecto envolvendo infância que eu acho que vale a pena a gente dar uma detalhada aqui também. Sim. O deputado estadual Edivaldo Magalhães apresentou um projeto que eu desconfio, porque o Edivaldo Magalhães tem o couro grosso, ele sabe que um deputado estadual, ele não pode apresentar um projeto que, digamos, vai impactar nos cofres do governo. Então, o Edivaldo, na verdade, eu desconfio, eu não conversei com o deputado sobre isso, mas eu desconfio que ele tenha apresentado esse projeto mais como para tentar pautar a agenda do gabinete do governador Gladson Cameli, que é o projeto
que dava uma espécie de benefício para Isso. os órfãos vítimas de feminicídio, não é isso? Isso mesmo. Bom, se o raciocínio está correto de que o deputado quis pautar a agenda do gabinete, e aí? Que consequências isso teve? Infelizmente ficou só a iniciativa dele na LDO e não vai passar. Por que não vai passar? Porque tem exatamente o que você disse. Tem um vício de iniciativa. Como ela gera uma despesa orçamentária, ela necessariamente tinha que partir do governo. Pois é, mas o governo não aceitou essa pauta. Não aceitou. E essa pauta é o quê? Era uma espécie de bolsa para essas crianças, que elas são os órfãos do feminicídio. Porque o que acontece? A mãe é assassinada pelo pai e o pai, quando não está preso ou quando não se mata, né, não tem condição de continuar com essa criança. Então, essa criança, ela precisa ir ou para uma reinserção na família, né, da vítima, ou então ir para uma casa de assistência. Mas quem ficasse com essa criança receberia esse recurso para ter condições de dar a essa criança algum tipo de futuro, já que ela está sem a mãe, né? Então seria como uma espécie de uma indenização até ali naquele momento, né, para prover. Nós tínhamos até o início desse ano 72 órfãos de feminicídio, deve estar muito além disso. Então é uma preocupação. E foi uma atitude muito bonita da parte dele, de ter apresentado isso no orçamento. Só que, infelizmente, não vai passar por uma questão, como você disse, na verdade é legal, porque ele não tem legitimidade, né? Então a gente teria que ter essa iniciativa do governo. E aí a tática dele, com certeza, foi a que você acabou de descrever aí. Tudo bem, pode ser que o argumento seja legal, mas a negativa por parte do governo, quando eu digo negativa, eu digo assim, não a adoção da pauta, da agenda. Existe um componente, na tua avaliação, você acha que um componente político, ideológico, partidário? Esse que é o problema, assim, depois da bipolarização, de colocar direita e esquerda, a nossa pauta ficou muito prejudicada. Por quê? Porque nós somos taxados de esquerdistas, esquerdopatas comunistas. As mulheres, quem é feminista, quem briga pelo direito da mulher, tem esse bordão, né? De ser da petezada. Esse estereótipo. Nós temos esse estereótipo. Então, lutar por essas bandeiras dá esse entender. E, na verdade, são bandeiras apartidárias, deveriam ser, né? Suprapartidárias. Elas não deveriam estar na boca nem de direita nem de esquerda, e sim na boca de todos, né? Todos nós deveríamos estar abraçando essa causa, porque nós temos filhas, mesmo quem é homem tem filha, é casado, tem mãe, tem irmã, né? Então, ou tia que seja, né? Deve ter alguém que seja benquisto de sua parte. E você tem que saber que aqui é um dos estados mais perigosos do Brasil para se viver e o quinto pior do mundo. O Brasil é o quinto pior do mundo e o estado do Acre é o primeiro, né? Logo, em ser pior. Então nós estamos bem mal colocados, né? A ALEAC entende essa agenda? É isso que eu assim, nós fizemos uma audiência pública lá. E aí? Todos tiraram fotos? Naquele momento ali que nós levamos as lideranças femininas, nós sentimos que todos os deputados estavam ao nosso lado. Naquele momento ali, nós sentimos, nós ouvimos que eles estariam. Agora, quando chegou na LDO, que a gente não viu nenhum centavo para o enfrentamento à violência, a não ser essa do Edivaldo Magalhães, nos causou muita surpresa. Eu queria que você explicasse melhor isso. Não tinha nenhum centavo? Como assim? Tinha 1.800.000 para as mulheres indígenas, mas não o enfrentamento à violência de combate contra a mulher. E mesmo assim, esse 1.800.000 chega a ser irrisório. A gente está falando de recursos que vão transformar a vida de mulheres, que vão tirar as mulheres do ciclo da violência doméstica. E nós não observamos isso. Na lei anterior, a gente viu um investimento muito maior, eram 5 milhões. Né? E hoje a gente não vê nenhum centavo. A gente vai ficar dependendo desses convênios que eles nem são utilizados, porque é o seguinte... Então, o que o governo faz? Quando começa a mandar recurso e o recurso não é utilizado, eles não mandam mais. Esses convênios não são mais aprovados. O Ministério vai minguando, entende? E aí tem um outro componente que eu queria saber qual é a tua expectativa. A bancada federal que foi eleita alimenta alguma esperança de que esses pontos de agenda sejam... Porque precisam de...
Essa agenda precisa ter 11 advogados lá no Congresso. Nós temos isso? Eu acho que, olha, nós temos sim. O Alan Rick, eu conto com ele, porque ele participou, por exemplo, do lançamento das emendas da Casa da Mulher Brasileira. Então, ele é uma pessoa que eu vou cobrar. Ele é um dos que eu vou cobrar. Por quê? Porque ele fez essa participação, ele se mostrou bem afeto, né, a essa bandeira, se identificou com a causa, foi na inauguração junto com a nossa eleita vice-governadora, né, mas ainda senadora Amailza, e nesse lançamento ele foi lá e se comprometeu. Porque o que acontece? Nós estamos aí com 3 casas da mulher brasileira em construção. Uma está em construção já está em fase de construção. Uma parece que enroscou na licitação, aí ó, você está vendo, né, a situação. Uma enroscou na licitação. E a terceira ainda nem licitou. Então nós estamos fiscalizando, porque assim, ó, eu enquanto presidente da comissão da mulher advogada, da OAB Acre, eu tenho uma cadeira, né, nós da OAB temos uma cadeira dentro do CEDIM, que é um conselho estadual de direitos da mulher, então ele vai ficar fiscalizando isso, nossa obrigação é essa. Então, enquanto fiscalizadores, nós observamos que está nesse patamar. Um já está em construção, um com a licitação com problema e o outro nem licitação teve. Aí o que acontece? Vamos ter 3 elefantes brancos? A nossa preocupação é essa. Porque tem que ter a contrapartida do Estado. Porque a gente tem a construção, a previsão orçamentária de construção e de imóveis. Mas aí a gente tem que ter o quê? Recursos humanos, material de expediente, nós temos que fechar convênios com o OAB, Defensoria, porque qual que é o objetivo da Casa da Mulher Brasileira? É ser um centro em que a mulher que foi estuprada, por exemplo, não tem que sair peregrinando a delegacia especializada, aí ela vai no ML, aí ela não precisa fazer essa peregrinação, ela vai num único órgão e lá ela é atendida em tudo. Não é de hoje que existe esse método e essa tentativa de se executar a política pública nesse nível, sim, mas a gente nunca conseguiu colocar isso em prática. Nós vamos fazer um intervalo e vamos continuar a conversa aqui no Gazeta Entrevista com Tatiana Martins, presidente da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na Seccional Acre, para você ver como é que essa agenda está desqualificada na nossa gestão pública aqui do estado do Acre. Vamos para o intervalo e já voltamos.